Meu nome é Cristóvão Barcelos, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz é um organismo de assessoria do Ministério da Saúde para ensino, para pesquisa e para desenvolvimento tecnológico. E desde cedo, a Fiocruz sempre teve uma preocupação com questões ambientais muito forte, né? Principalmente relacionadas a doenças infecciosas. E desde que eu entrei na Fundação Oswaldo Cruz, anos 90, me dedicava a questões de saúde e ambiente. Depois dos anos 2000, muito fortemente a questão do clima, a crise climática e como nós podemos monitorar e podemos traçar algumas inovações no campo de clima e saúde, que não é fácil, não é uma resposta automática, não existe uma relação direta, ela é defasada no tempo. Tudo que acontece no clima e no ambiente tem reflexo sobre a saúde, mas muitas vezes de uma forma muito indireta e muito mediada por outros fatores sociais, ambientais, e eu acho que é isso que é o papel que nós temos. Eu sou um dos coordenadores do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, que tem 15 anos agora completos. E esse observatório tem tentado monitorar o que está acontecendo com o clima e seus impactos sobre a saúde, e agora, mais recentemente, com estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Coisa que para mim é importantíssima, a definição de harmonize. O que é harmonização? A ver, o que nós temos aprendido com a harmonização é que existem diversos dados e diversos setores que tratam de problemas específicos, e uma espécie de harmonização é exatamente a conversa, a possibilidade de diálogo entre setores diferentes. O setor ambiental, as pesquisas espaciais, o setor de clima e meteorologia, a saúde, o planejamento urbano, a economia. Isso é um tipo de harmonização. O segundo tipo de harmonização é entre escalas diferentes. O que acontece no nível local, regional, mundial, né? O que acontece no nível mundial, nós temos já sensores disponíveis, as imagens de satélite, as estimativas de mudança climática para o mundo inteiro. No nível regional, as mudanças de uso do solo, porque qualquer mudança de clima vai repercutir na vegetação, na economia local, e isso a gente precisa ter um foco bastante grande. E no nível local, alguns sensores que nós dispusemos com o projeto Harmonize, estações meteorológicas, os usos de drone e de trabalho de campo, entrevistas. A harmonização também é entre esses resultados obtidos em diversas escalas de conhecimento. E, em terceiro lugar, a harmonização é entre equipamentos diferentes. Qual é a relação do drone com a imagem satélite? Né? Os dois podem capturar sinais semelhantes, mas nós precisamos saber exatamente como extrapolar dados de um drone para uma visão geral da região usando imagem satélite e vice-versa. Como podemos fazer o que a gente chama de downscaling para uma área mais específica, com um problema bastante específico da região. Então, a harmonização ela acontece com diversos sentidos. Não é apenas juntar dados, é tentar dar coerência e nexo entre esses dados. O projeto Harmonize surgiu para nós como uma possibilidade de maior troca com outros países. O grupo de supercomputador de Barcelona, para nós, sempre foi uma referência para se tratar de modelos de previsão, de modelos de sistemas de alerta precoce. E eu acho que nós lucramos muito com isso, porque o projeto Harmonize, ele, como o nome diz, ele tenta integrar dados de diversos
diversas áreas, mas não somente colocar junto esses dados, mas tentar entender o que une um dado de saúde, o clima, os dados socioeconômicos, uso do solo, economia e por aí vai. Essas partes, né, geralmente são tratadas por grupos diferentes, disciplinas diferentes, instituições diferentes, e para nós é uma grande oportunidade de nós integrarmos todos esses dados para tentar entender o que se passa no mundo, com foco em algumas áreas, claro. Dentro do Brasil, nós temos duas grandes áreas de estudo, que uma fica na Amazônia, no Baixo Rio Tocantins, próximo a Belém, e outra área no sertão do estado da Paraíba, onde nós estudamos mais as questões relacionadas à seca, à saúde e a questão da água e vetores que estão muito presentes nessas áreas. O Brasil tem uma diversidade enorme de social e ambiental, né, de biomas completamente diferentes. Não é muito longe uma área da outra, mas tem condições sociais e econômicas completamente diferentes da paisagem. Nós também, essa abordagem de paisagens para a gente é muito interessante, né? Recuperando um pouco da ecologia da paisagem e da ecologia de vetores, do One Health, da saúde única. Como é que nós podemos pensar de uma maneira integrada tudo que está se passando e as relações entre esses processos que são econômicos, mas ao mesmo tempo se refletem no ambiente e repercutem sobre a vida das pessoas. Esse projeto deu para nós uma oportunidade de alcançar algumas áreas do Brasil que nós não teríamos condições normalmente. O Observatório de Clima e Saúde, ele sempre se dedicou ao país como um todo, né? E algumas doenças e problemas de saúde que alcançam toda a população brasileira. Dessa vez, nós temos agora esses dois hotspots, duas áreas de trabalho muito importantes, e são algumas condições mínimas que a gente estabelece quando vai trabalhar nesses níveis locais. Uma delas é a participação intensiva de atores sociais locais, seja a sociedade civil, seja os governos locais, as secretarias municipais de saúde, claro, com apoio do governo federal, com apoio de governos estaduais, né? Mas é muito importante isso para garantir a sustentabilidade do projeto, também a participação e escutar das pessoas quais são, ao final de contas, as prioridades que existem em cada um desses locais. Por exemplo, na Amazônia, a doença de Chagas passou a ser muito importante devido aos depoimentos que as pessoas forneceram a nós, e não só alertando sobre como se transmite a doença de Chagas nessa região, mas aonde se dão esses locais de possível infecção, os locais de transmissão da doença de Chagas, o vetor e a economia que está por trás disso. A doença de Chagas, ela é muito relacionada naquela região ao cultivo de açaí, que é muito importante para a população local. Então, nós não queremos lutar contra o açaí, nem contra a economia local. Nós precisamos escutar dos trabalhadores e dos gestores locais como melhor proteger essa população, dado que o açaí faz parte da economia, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores e moradores da região precisam ser protegidos contra algumas doenças. Importante essa troca de saberes, de conhecimento e de técnicas que nós temos nesse nível local. Um dos grandes desafios é a capacidade nossa de generalização. Os resultados obtidos em um determinado
lugar desses estudados pode ser extrapolado, pode ser utilizado em outras regiões, e daí a importância do desenvolvimento tecnológico e da capacitação de pessoas, né? Um dos objetivos do projeto Harmonize também é que as pessoas se apropriem de tecnologias que são desenvolvidas ao longo do projeto. O uso de drones, uso de imagens satélites, a interpretação correta de dados climáticos, isso para a gente é muito importante, que as pessoas utilizem esse tipo de dado para previsão, para localização de locais de risco, e isso pode ser utilizado em outras áreas, né? É importante que as pessoas compreendam exatamente como se dão esses processos e que técnicas existem para se avaliar o que está acontecendo no clima, as mudanças no uso do solo, o desmatamento e mudanças da economia local, como isso pode ser apropriado pelos gestores para criar mecanismos de proteção da população, ao mesmo tempo mantendo-se com todo o respeito ao modo de vida que as pessoas têm nessas áreas. Nós utilizamos algumas técnicas e alguns equipamentos que não estão disponíveis para todos os municípios, né? Para todas as pequenas cidades e vilas que nós temos no Brasil e no mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos uma relação entre o que nós vimos através do drone e o que é visto na imagem de satélite. A imagem de satélite, sim, tratada e disponibilizada e de fácil acesso, ela é possível em todos os lugares do mundo. Eu acho que essa é a preocupação nossa, que eu chamei de generalização. O que nós conseguimos detectar através da imagem satélite e como é que nós podemos oferecer essa imagem tratada para que outros municípios que não possuem drone, não possuem estações meteorológicas, não tenham dados locais de boa qualidade e com detalhes suficientes, que usem os dados de clima que estão disponíveis através de reanálise de dados de sensores orbitais, ao mesmo tempo as imagens satélites, como elas podem ser usadas para monitorar o que está acontecendo no campo, aonde estão os locais de maior transmissão de doenças e aonde estão os vetores de doenças. Isso é o que é possível de ser generalizado. Nós temos essa visão de que alguns resultados podem ser obtidos no nível local se os dados forem muito bem organizados por uma equipe mais capacitada, né? Não se pode exigir de um profissional de saúde que ele faça download de imagens, que ele interprete imagens, que ele faça o tratamento de dados meteorológicos. Isso é impossível. Então, alguns desses encargos devem ser cobertos por uma equipe mais capacitada, que seja no nível estadual, no caso do Brasil, provincial, né, na grande parte da América Latina, ou do governo federal ou de instituições de pesquisa. Essa troca que a gente também chama de uma harmonização de escalas de análise é muito importante. O que pode ser fornecido num nível mais centralizado e mais capacitado e o que cabe a esses gestores do nível local. A capacitação ela é importante para saber exatamente que ator social pode ser responsabilizado por cada dado, né? E a cooperação entre setores diferentes, quer dizer, a Secretaria de Saúde pode perfeitamente contar com as agências meteorológicas. No caso do Brasil, existe o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que pode fornecer alguns desses dados de maneira mais automática, sem exigir uma grande capacitação dos gestores locais.
A primeira tomada de decisão no nível local é o estabelecimento de prioridades, sem dúvida nenhuma. E nós temos aprendido isso muito com a nosso trabalho de campo. Muitas vezes nós chegamos aos lugares com uma ideia preconcebida, mas, na verdade, as pessoas estão preocupadas com outros fatores. Por exemplo, a dengue, em grande parte do Brasil, é uma preocupação. Dengue e todas as outras arboviroses, febre amarela, chikungunya, zika, é uma preocupação muito grande e isso está se espalhando no mundo inteiro. A priorização de atividades já é uma questão local muito importante que nós temos que acompanhar. Em segundo lugar, se nós tivermos um modelo que seja conceitual, que não precisa ser numérico, precisa exatamente apontar quando, onde vai acontecer, mas que mostre uma relação entre um determinado uso do solo, uma determinada estação do ano e o aumento de algum tipo de doença transmitida por vetor, já é uma pista para tomada de decisão. Por exemplo, a seca, os períodos de seca no Nordeste brasileiro, nós temos estudado na cidade de Patos e de Mãe d'Água, são épocas de concentração de transmissão de algumas doenças. As concentrações acontecem exatamente nas áreas que ainda preservam alguma umidade do solo. A leishmaniose, a dengue, ela vai se concentrar nesses locais onde permanece alguma umidade numa época de seca extrema nessas regiões. Então, isso é uma pista já para tomar decisão de como os gestores locais e agentes de saúde e a população podem se concentrar em algumas áreas prioritárias durante a seca, que tende a se espalhar durante o período úmido. Quando chove, a dengue se espalha, a leishmaniose se espalha, mas durante o inverno nós precisamos concentrar os esforços nessas áreas de transmissão permanente, onde se retém umidade, no fundo de vales, áreas florestadas, com criação de animais. Essas são pistas vindas desse trabalho conjunto, que a gente chama de coprodução de resultado, dos gestores locais com todo o nosso aparato tecnológico. O projeto Harmonize também propiciou para nós um contato com outros países, a Colômbia, Peru e República Dominicana, que têm algumas similaridades. Por exemplo, a dificuldade de acesso a dados de saúde. Isso parece que é universal, mas, ao mesmo tempo, uma certa facilidade de aquisição de dados ambientais, dados de clima. Esse contato com realidades diferentes, para nós, foi muito interessante, porque mostra até onde os nossos resultados podem ser extrapolados, né? Contando com a diversidade que nós temos na América Latina, uma área do Caribe, uma área nos Andes, uma área na Amazônia, uma área na região semiárida brasileira. Todas essas experiências são muito importantes para nós, para exatamente tentar entender como outros projetos podem surgir, podem ser apoiados, considerando essa diversidade que nós temos entre países e entre regiões da América Latina. Então, para nós, o projeto Harmonize significa também uma possibilidade de continuidade, tomando em consideração todas a diversidade que nós temos, inclusive tecnológica, o que pode ser apropriado como tecnologia entre países, e uma troca importante que nós conseguimos com países como Peru, Colômbia e dentro do Caribe, a República Dominicana.